E aí, galera, bom dia. Vamos lá, né? Mais uma aulinha aqui pra gente. Vamos dar continuidade a esse assunto aí sobre Roma, né? Porque Roma é muito legal, Roma é muito massa. Bom, nós vimos que, queridos, após as guerras púnicas, com o fim das guerras de conquista que os romanos empreenderam, a sociedade romana vai mudar, como eu falei para vocês. Bom, eu vou ter a ascensão de um grupo conhecido como os Cavaleiros, certo? É um novo grupo social formado a partir do enriquecimento com comércio e a cobrança de impostos, tá? Sobre os serviços prestados a Roma. Eu vou ter um aumento significativo do escravismo, e isso vai ser bastante interessante da gente compreender algumas coisas, tá? Se os plebeus começaram a ganhar direitos políticos e não podiam mais ser escravizados por dívidas, não necessariamente trabalhavam direto para os grandes donos de terra, essa galera vai ser suplantada justamente pelos escravos. Vai haver um número monstruoso de escravos, tá? Que vão trabalhar em tudo, principalmente para patrícios e para os cavaleiros. Também vai haver uma mudança na cidade, na estrutura da cidade. Bom, se antes Roma era uma vila, lá no iniciozinho, Roma tornou-se então uma cidade extremamente cosmopolita, com muita questão cultural envolvida, muitos povos diferentes, e isso vai trazer uma riqueza intelectual, tá? E também religiosa, que a gente vai ver. Bom, uma coisa que é interessante da gente ver. Os escravos em Roma, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do escravismo. Eles constituíam a grande maioria dos trabalhadores, tá, de Roma, trabalhavam em tudo que vocês imaginarem. Desde, como é que pode-se dizer, minas, pedreiras, atividades agropastoris, até como serviços domésticos, como cozinheiro, como médico da família, como dançarino, como professor dos homens ricos. Ou seja, o escravo tinha um bando de função. E a vida do escravo é também importante lembrar que não era uma vida muito boa, tá bom? Eles podiam ser marcados com brasas, eles podiam ser açoitados, eles poderiam sofrer diversos, como é que pode-se dizer? Diversas violências, certo? Em alguns casos, poderiam até ser crucificados. É legal a gente entender que mesmo com isso, o escravo poderia se tornar liberto. Como, por exemplo, certos serviços prestados. Se ele conseguisse prestar um certo tipo de serviço, ele poderia acabar se tornando um homem livre. E, além disso, ele poderia se tornar um cidadão, portanto, ter direito ao voto. Então, quando a gente fala de escravidão romana, é importante a gente ressaltar que a escravidão, por exemplo, de Roma, ela difere um pouco da nossa, tá? A escravidão romana, o indivíduo tinha uma possibilidade, sim, de ser livre. Não era tão improvável quanto a nossa. A nossa era praticamente impossível, né? A escravidão que existia no Brasil. Em Roma, havia essa possibilidade, como eu disse, ainda se tornar cidadão. É importante ressaltar, mais uma vez, a escravidão no Brasil não vai fazer isso. Tornaram-se libertos em 1888 e para conseguir direitos políticos, por exemplo, demorou muito, muito mesmo. Vamos lá. Outra coisa. Como as guerras de conquistas cresceu a região de Roma, quem ficou enriquecido com isso foram justamente os cavaleiros e os patrícios. Quem era pobre, quem era pequeno proprietário, teve muita dificuldade. Vamos lá, vamos tentar entender as razões para isso. Primeiro, quando Roma conquistava territórios, os espólios de guerra, ou a divisão das coisas, era dado de maneira quantitativa. Quem tinha mais armas, quem tinha mais poder, no caso, poder de armamento, poder político, acabavam recebendo mais terras e as melhores terras. O restante era dividido, quase nunca não restava nada,
com a população mais pobre, principalmente a infantaria. Quem era a infantaria? Infantaria nada mais é do que uma tropa sem nenhuma montaria. Ele vai a pé. A infantaria geralmente é a que mais sofre, ela está na linha de frente. E quem geralmente estava na infantaria eram os pequenos agricultores, os pequenos proprietários. Aí tem um problema. Muitos desses caras acabavam morrendo e, portanto, perdiam suas terras. A família que ficava acabava não tendo controle ou dominância sobre a terra. Além disso, muitas dessas guerras começaram a ficar muito longas. Esses caras, quando voltavam para casa, quando conseguiam voltar para casa, perdiam a sua propriedade e não tinham como reaver. Os que ficavam aqui não tinham, os que ficavam na terra, né, não iam para a guerra, ou que conseguiam retomar a sua terra, tinham o problema de não conseguir competir com as grandes terras dos patrícios ou dos cavaleiros. Vou dar um exemplo. Dentro de Roma havia muito a questão de produzir vinho e azeite. Esses pequenos proprietários não tinham como competir e vender produtos num preço tão bom quanto, por exemplo, os grandes proprietários. Então eles acabavam dominando o comércio dessas coisas. Muitos desses indivíduos perdiam a sua subsistência e iam embora para as cidades. Ou então plantavam apenas para si. E olhe lá. Então, galera, começou a haver uma desigualdade, uma pobreza em Roma muito grande. E isso vai gerar um monte de revoltas, vai gerar um monte de conflitos. O primeiro grande conflito que vai existir é justamente o conflito de escravos. Roma vai ter, por exemplo, no mínimo 3 grandes revoltas escravas. A última delas, muito conhecida como a revolta de Espartaco. Sim, Espartaco, um espartano que foi escravizado, lutava no Coliseu e liderou uma revolta escrava. Essa revolta foi controlada por um homem conhecido como Licínio Crasso. Crasso. Gravem esse nome que vocês vão ouvir esse mesmo nome um pouquinho mais tarde. Esses problemas de revoltas escravas, de faltar terra a pequenas pessoas, a pequenos agricultores, a pequenos comerciantes, vai gerar um aumento populacional dentro das cidades absurdo. Então, era necessário criar uma reforma agrária. Era necessário criar uma forma de conter esse avanço, esse êxodo, né? Esse êxodo rural, saindo da galera do campo, indo para as cidades, e as cidades ficando cada vez mais lotadas, cada vez com mais mendigos, com mais problemas sociais. Era necessário frear isso. Então surgiram 2 indivíduos que foram extremamente importantes para a tentativa de reforma agrária. Os irmãos Graco, Tibério e Caio Graco. Tibério foi o primeiro, ele foi eleito tribuno da plebe, e como está lá na página 158 do livro de vocês, tem lá especificando cada uma das tentativas de Tibério Graco para acabar com a questão agrária dentro de Roma. Dentre elas, limitava o tamanho das terras públicas que o indivíduo podia possuir. Determinava a distribuição de lotes de terra entre os cidadãos pobres. Esses dois grandes projetos do Tibério Graco vão ter o apoio dos camponeses, obviamente. Porém, muitos membros que eram donos de grandes extensões de terras ficaram preocupados. Opa, isso aqui vai ser ruim. Nossa terra vai ser expropriada. Vão tirar nossa terra e vão entregar à população pobre. O negócio foi tão tenso que o Tibério foi morto durante uma assembleia. Mataram Tibério Graco no meio de uma assembleia. É como se alguém tivesse entrado, sei lá, no Congresso Nacional e tivesse dado um tiro em algum deputado. É algo sério, algo muito sério. 10 anos depois, em 123 a.C., o irmão de Tibério, o Caio Graco, vai também ser eleito tribuno da plebe e vai propor algumas leis. Também está na página 158. Distribuição de trigos para os cidadãos a preço reduzidos.
a extensão da cidadania a alguns povos aliados dos romanos, a obrigação de o Estado romano pagar o equipamento dos homens que iam à guerra. Bom, Caio Graco também foi um político extremamente popular. Só que quanto mais crescia a popularidade de Caio Graco com a população, maior também era a perseguição do Senado contra esse homem. Então os senadores começaram a persegui-lo, a ameaçá-lo. Caio Graco, não tendo mais o que fazer, pediu que um de seus escravos o matasse. Os dois irmãos Graco morreram. A questão agrária continuou sem solução em Roma. Qual foi a forma que os romanos então encontraram para conter essa população, essa massa de pessoas que passavam fome, que precisavam da terra? Roma não resolve a questão agrária, mas em contrapartida cria políticas assistencialistas. Por que o povo quer terra? Para plantar seus bens e se alimentar. Basicamente para isso. Muitos tinham essa ideia, viviam da subsistência. Outros, simplesmente para vender os seus produtos e também poder se alimentar. Então qual foi a função que Roma encontrou? Encontrou uma política conhecida como política do pão e circo. A partir do momento que Roma cria a política do pão e circo, ele não resolve a questão agrária, mas resolve a questão da fome. E isso vai fazer com que muita gente acredite que essa política foi boa. E aí a gente pode fazer comparação com algumas políticas feitas pelo Estado brasileiro. Onde a gente, ou no Estado brasileiro, ou em governos, estaduais do Brasil. Onde eu crio algumas políticas assistencialistas, mas não tiro o indivíduo do seu meio. Eu não tiro ele de uma situação ruim. Eu simplesmente dou o mínimo, ou basicamente o que ele quer de imediato, para conseguir controlá-lo e não fazê-lo se rebelar. Essa foi a ideia que Roma encontrou para resolver o problema de uma população que passava fome, certo? Não resolve a questão agrária, não delimita terras, não organiza o Estado, e com isso eu crio toda uma estrutura assistencialista para Roma. Beleza? Bom, vamos lá, galera. Nós estamos falando que Roma vive um período muito intenso de guerra. E cada vez mais, os militares começam a ter prestígio. Generais começam a ganhar muita força. Esse poder e esse prestígio vão acabar com que muitos militares ascendam à questão política. Um grande exemplo, o general Mário, o general romano conhecido como Mário. Esse indivíduo, o Mário, ele foi eleito cônsul de Roma. Mário, ele mudou a questão do exército. Uma das coisas que aconteciam, o exército servia a Roma. Mário teve uma ideia. Muita gente não está querendo mais participar das guerras, porque elas são intensas, elas são muito longas, elas são muito violentas, e a galera não quer morrer, certo? Com isso, Mário tem uma ideia muito interessante. Ele profissionaliza o exército. Ele começa a falar o seguinte: o exército, a galera vai receber um pagamento. Ou seja, quem participa do exército ganha um salário. E esse período no exército tinha um tempo determinado. Se não me engano, eram 30 anos que tinham que participar dentro da carreira do exército. Aí olha só, galera. A gente vai ter uma mudança muito grande aqui, tá? O exército, ele vai ser formado por pessoas que recebem um salário. Eles têm uma motivação. Não é por Roma. É por dinheiro. Além do mais, muitos soldados permanentes também recebiam a parte de um saque. Muitos deles ganhavam promoção na carreira. Vamos pegar aqui, ó, um grande exemplo. O meu soldado Vinícius. Meu soldado Vinícius mostrou bravura. Ele me salvou no momento que um
um persa estava com a flecha apontada para o meu rosto, ele se jogou na frente do cara e me salvou. Portanto, agora ele não é mais soldado, ele será um sargento. Eu dou um cargo a mais para ele, certo? Esses espólios, esses saques eram divididos entre os caras mesmo. Não tinha mais aquela distinção de pobre e rico. Era a galera que recebia. O espólio da guerra é esse, toma. Outros acabavam ganhando lotes, ganhando pedaços de terra que eram muito bons, desde que concluísse seu período no exército. Aí fica uma coisa bem interessante. Os soldados não são mais leais a Roma, mas sim aos generais. Eles lutam com os generais. Mano, a partir de agora, esses militares passam a ter um poder absurdo. É interessante a gente ver que o Mário, por conta disso, ele foi eleito cônsul 6 vezes. 6 vezes ele se tornou o membro maior do Senado romano, devido à popularidade que ele tinha. As pessoas acreditavam no Mário. A política estabelecida por ele, a política militarista estabelecida por ele, acabou fazendo com que ele fosse um cara muito popular. Quando ele sai do poder, quem assume é outro general, o Sila. Esse Sila é interessante. Ele é um homem de confiança do Senado. Ele não é popular. Ele é um homem de confiança do Senado. Ele é um homem de confiança dos homens ricos de Roma. Só que ele vai fazer o seguinte. Nós vimos, lá na monarquia, no período da República Romana, havia como ter o cargo de ditador. Nós vimos, tem lá na página... qual a página aqui? Página 154. Mostrando que era possível existir um ditador que governaria Roma com plenos poderes em caso de grave ameaça à República. Ou seja, eu só poderia ter um ditador caso a República sofresse algum abalo, alguma guerra, alguma coisa assim. O Sila vai se declarar ditador de Roma de uma maneira diferente. O que ele fez? Ele entrou com a sua tropa em Roma, ele entrou com toda a sua tropa em Roma, certo? E ele caçou todos os caras que estavam ligados a Mário. Mandou matar todos os partidários de Mário. E declarou-se ditador perpétuo de Roma. Ou seja, é a partir de Sila que a gente vai ter uma mudança na palavra de ditadura. A ditadura é apoiada nas armas e tem uma função agora de eliminar opositores. Se a gente pegar qualquer ditadura no mundo, é isso que ela faz. Se você pegar uma ditadura, como por exemplo a da Coreia do Norte, ele é apoiado nas armas e elimina qualquer indivíduo que é contrapartidarista dele. Se a gente pegar a nossa ditadura, a última ditadura que teve no Brasil em 64, a gente pode perceber também isso, apoiado nas armas e eliminando opositores. Então, Sila vai dar um novo patamar de ditadura, certo? É interessante ver que depois, né, que Sila sai, né, perde o seu cargo de cônsul, 3 outros grandes generais também tomam o controle de Roma. Um acordo secreto entre Crasso, sim, aquele que eu falei, que acabou com a revolta escrava lá de Espartaco. Crasso era um dos homens mais ricos da Itália, além de ser o vencedor da revolta escrava liderada por Espartaco. Um outro militar, Pompeu, que venceu no Oriente, ele se destacou por dominar territórios no Oriente. E também o sobrinho de Mário, Júlio César. É interessante a gente ver, muitas vezes as pessoas acham que Júlio César ele foi um imperador romano. Ou algumas pessoas acreditam que ele tenha sido rei de Roma. Não. Júlio César foi um ditador também, tá bom? E a gente vai ver como é que funcionou isso daí. Esse acordo secreto entre Crasso
Pompeu e Júlio César, ficou conhecido como Primeiro Triunvirato. Esses caras assumiram o comando do mundo romano. Júlio César, continuando política expansionista, vai para a Gália. Sim, aquele personagem do Asterix e Obelix que luta contra Júlio César é justamente esse Júlio César. Crasso vai para o Oriente, também em campanha militar. Pompeu fica em Roma e recebe amplos poderes do Senado. Bom, aqui começa uma das partes mais interessantes da história de Roma. Pompeu, que tinha o apoio do Senado, tenta de alguma maneira se tornar chefe supremo de Roma. Tentar tornar-se um ditador. E começa a, digamos, tentar excluir tanto Júlio César quanto Crasso do poder político. Júlio César, numa das campanhas da Gália, descobre isso e é convocado ao Senado para ir a Roma resolver questões políticas. E avisam, Júlio César vinha como civil e não como militar. Ou seja, pedindo para Júlio César não ir com o seu exército. Em contrapartida, Júlio César não faz isso. Júlio César vai para Roma com seu exército cabuloso, tá? Que diga-se de passagem, extremamente violento, vence as forças de Pompeu e tomou o poder desse cara. A partir disso, ele torna-se ditador de Roma. E o Senado acaba concedendo esse título a ele, e ele começou um programa de reformas políticas, como por exemplo, ele distribuiu terras a milhares de ex-soldados. Além disso, coibiu o abuso dos governantes de províncias e dos cobradores de impostos. Melhorou a distribuição do trigo à plebe de Roma. Introduziu o calendário juliano, que nós conhecemos, de 365 dias. Queridos, muitas das medidas adotadas por Júlio César tinham um caráter popular e que eram contrárias ao Senado. Com isso, o Senado, mais uma vez, busca eliminar seus opositores, como fez com Tibério, como fez com Caio, os irmãos Graco. E aí, Júlio César é morto pelos senadores. O mais legal é que ele havia deixado... Olha só como é que Júlio César é um cara que teria tudo para ser o primeiro imperador de Roma, né? Porque apoio popular ele tinha. Uma das coisas que Júlio César tinha feito, ele tinha deixado como testamento uma quantia em dinheiro a cada romano, independente da classe social que ele era. O testamento, a sua riqueza, ele ia passar para todo romano. A popularidade dele sobe monstruosamente e a do Senado cai. Mais uma vez, como o Senado estava sem força, outros 3 militares decidem, mais uma vez, fazer um acordo e controlar o poder de Roma. É o segundo triunvirato. O segundo triunvirato, galera, foi feito entre Caio Otávio, filho adotivo de Júlio César, Marco Antônio, que era um cônsul, e Lépido, que era o chefe da cavalaria. Otávio ficou com o Ocidente, Marco Antônio com o Oriente e Lépido com a África. Bom, aqui a gente começa a ver como é que funciona. Quem ficava em Roma, geralmente eram indivíduos que tinham mais poderes políticos. O Caio Otávio, o filho adotivo de Júlio César, ele ficou em Roma. Nas campanhas que ocorreram na África, Caio Otávio destitui Lépido desse comando. Ou seja, ele fala assim, a partir de agora, Lépido não mais comanda as forças na África. Estabelece outro indivíduo. E aí também ele acusa Marco Antônio de trair Roma. Porque Marco Antônio foi para o Egito e se casou com uma figura política extremamente conhecida, Cleópatra. Cleópatra, cara, é um caso muito louco na história. Por quê?
Ela era chefe do Egito, certo? O Egito já estava praticamente sob o controle romano. Só que no momento que Cleópatra se casa com Marco Antônio, muita coisa é feita, né? Não se esqueça que no Egito, o cargo de faraó, os indivíduos eles são vistos como deuses, como nós vimos. E sim, Marco Antônio foi dito a ele que ele era um deus. E Cleópatra oferecia tudo o que ele queria. Bebida, farra, pinga e foguete, véio. É isso. Marco Antônio tinha tudo. Tudo. E como ele se casou com Cleópatra, Caio Otávio acabou acusando de traição, porque ele deveria ir lá para dominar dominar o Egito. Só que ele acaba se aliando a um inimigo. Então ele falou, opa, isso é traição. É interessante a gente ver que, mais de uma vez, foram enviadas cartas de Caio, né, mandando ele voltar para Roma. Marco Antônio não volta. E aí acaba que Otávio, no caso Caio Otávio, decide invadir o Egito, certo? Vence as tropas de Marco Antônio. As tropas de Marco Antônio estavam totalmente desmobilizadas, certo? Não estavam preparadas, perderam a batalha para Caio Otávio. Um pouco antes de Caio Otávio meter a mão em Marco Antônio, ele pede para que um membro do seu exército o mate, ele é morto, e Cleópatra toma veneno. De acordo com a história, né, que muitos dizem, Cleópatra tomou algo para entrar em torpor, quase que como um coma profundo, e não se matou. Bom, mas a historiografia mais tradicional acaba estabelecendo que Cleópatra também se suicidou. Quando Caio Otávio, toda vez que eu falar Otávio é Caio Otávio, tá? Otávio é o nome que a gente vai adotar. Depois que Otávio conseguiu controlar as forças de Marco Antônio e controlar Lépido, Otávio assume o comando do mundo romano. E a partir daí, a gente vai ter uma nova fase de Roma. Roma deixa de ser uma república e torna-se um império. O império comandado pelo filho adotivo de Júlio César, Caio Otávio, que vai se tornar Otávio Augusto, iniciando o período imperial de Roma. Queridos, finalizamos por aqui. Vão ter uns slides lá, tá bom? Com exercíciozinho bonitinho, tal, para vocês resolverem. E aí a próxima aula, tá bom? A gente corrige essa parada. Um beijo e abraços romanos para vocês. Tchau, tchau.